Surgiu festiva e brilhante, espargindo diva luz, a estrela dos reis magos, anunciando Jesus. Amigos de Osório apresenta Histórias do Litoral Norte com o professor Lauro Cunha. Seu esposo era um bandido, senhora dona da casa. Olá, bom dia, eu sou o Lauro e este é o nosso 14º capítulo da história do Litoral Norte. Trata dos maus tratos, dos castigos e de mortes de escravos, né? Se diz eu ouvia falar quando criança que a escravidão aqui no Litoral Norte havia sido mais branda, né? Hoje, e com essas pesquisas, a gente vê que é exatamente o oposto, né? Aqui no Litoral Norte, o escravismo foi de extrema crueldade, né? Quando a gente fala com pessoas negras bem velhas, bem velhinhas, e a gente pergunta, ô vó, como é que era no tempo dos escravos, né? E a primeira lembrança que vem à mente é a crueldade do regime. Claro, não poderia ser diferente, né? Não tem como se ter uma outra lembrança primeiro que não a desumanidade que era que foi o escravismo aqui no Litoral Norte, né? E era do próprio caráter das relações escravistas, essa crueldade, né? A perversidade era inerente ao sistema como tal. Nós vamos ver aqui no capítulo 14, alguns aspectos dolorosos da vida de um escravo, né? Vamos ver os maus tratos de um modo geral, os castigos que se aplicavam aos escravos, tanto pelos seus senhores como pelo próprio Estado, pelo Poder Judiciário. E vamos ver aqui também algumas mortes de escravos por culpa dos seus senhores, né? E esses nossos escravos aqui do Litoral Norte foram submetidos assim, a conclusão que se chega, né, o mais desumano dos tratamentos, né? A começar pelas extenuantes jornadas de trabalho. Os escravos eram mal alimentados, descalços, e mal vestidos e mal alojados, né? Eles não, para início de conversa, eles não comiam à medida da sua fome, né? Eles tinham uma alimentação deficitária. Pelo que gastavam de energia, né? Eles eram muito mal alimentados. Por isso que se diz assim que eles comiam o que encontravam pela frente, né? E eles furtavam e mendigavam por mais alimentos, né? Muitas vezes os senhores diziam que era da índole natural, né, dos africanos o furto, né? O que a gente sabe hoje é que eles furtavam movidos pela fome desesperada que sentiam, né? Esse tratamento cruel aí de desumanidade na questão da alimentação dos escravos aparece nessa literatura que se produz aqui no Litoral Norte, que a gente chama de literatura local. E ficou também na nossa oralidade aqui no Litoral Norte essa questão assim de que não pode comer isso com aquilo, né? Não se pode misturar determinados alimentos, que pode fazer mal. Aqui era comum se dar um copinho de cachaça para o escravo antes que ele fosse ordenhar as vacas, né? Ele não tinha sequer o direito de tomar um copo do leite que ele tirava de manhã, né? Aqui no Litoral Norte, no Brasil todo, era muito comum o senhor dispor ao seu escravo um pedacinho de terra, uma nesga de terra, para que o escravo pudesse ter a sua própria rocinha, sua roça própria, né? Se imaginava que com isso desenvolvesse no escravo um senso de propriedade e de responsabilidade. Na verdade, isso
é de uma desumanidade incrível, né? Porque essa roça o escravo trabalhava no domingo, né? No dia de descanso, no único dia de descanso da semana, ele dedicava a plantar nessa sua rocinha alimentos que ele ia consumir. E isto fazia com que o senhor tivesse menos gastos com a manutenção da mão de obra. Nas relações escravistas de trabalho deveria caber o senhor alimentar o seu escravo, né? Então o senhor economizava, diminuía os gastos da manutenção da sua mão de obra, né? E com isso ele extraía ao máximo o trabalho excedente do seu escravo. E muitas vezes o escravo vendia também o excedente da sua produção e ele comprava com esse dinheiro alguma roupa de lã, por exemplo, né? Os escravos passavam muito frio e outros preferiam comprar cachaça, comprar fumo, né? Para amenizar as dores do cativeiro, da vida, né? Cativa. E os escravos também eram estimulados a fazer uma poupança, uma caderneta de poupança, juntar algum dinheirinho para um dia talvez poder comprar a sua liberdade, né? Olha, quando se fala em crueldade do regime escravista, a primeira coisa que a gente associa é o chicote, né? Não, mas o sistema como tal era de uma crueldade, né, sem fim, né? Claro que um escravo que plantou uma rocinha é um escravo que não vai fugir, né? Aquele escravo que comprou cachaça com o dinheirinho que conseguiu na sua roça vai se embebedar no domingo, e os senhores não eram contra que os seus escravos se embebedassem no domingo, porque enquanto estivessem bêbados, não estariam pensando em brigar, em fugir, né? Outros senhores não cediam esse pedacinho de terra para os seus escravos, porque ou não tinham, ou por outras razões, né? Então mas eles permitiam, pelo menos, que no domingo o escravo pudesse sair com seus parceiros, seus amigos, para pescar, para caçar. Eles gostavam muito de sair pela natureza colhendo mel silvestre, né? Comendo essas frutinhas. Eles gostavam muito de comer pitanga, goiaba, butiá, guabiroba, araçá, ananá, bacupari, ingá. E o que parecia ser, né, uma prática de lazer era também uma prática de saúde, né? Porque, veja bem, um peixe que eles pescavam, uma capivara que matassem, um ratão do banhado, um jacaré, né? Eram proteínas, pelo menos por 2 dias eles iam ingerir proteínas. A alimentação dos escravos era muito deficiente em proteínas, né? Então, pelo menos por uns 2 dias, eles amenizavam essa questão da proteína. E essas frutinhas da natureza eram importantes também como fontes de vitamina para os organismos negros, escravos, né? Eram paliativos, digamos assim, né? Tanto o que se produzia na roça, o que se consumia naquilo que se produzia na rocinha, ou esses passeios aos domingos, né? Isso não resolviam a questão da má alimentação, mas amenizavam, pelo menos, né? E essa penúria alimentar, ela contribuía para o surgimento de muitas doenças, né? A cachaça, por exemplo, era muito usada para tudo, só que o uso constante da cachaça gerava alcoolismo, né? E um organismo o organismo de um alcoólatra é um organismo fragilizado, é um organismo escancarado, né, para o desenvolvimento de muitas doenças, né? Quando se diz que o escravo era mal vestido, era no sentido assim, do agasalhamento do corpo,
Eles não usavam capa de chuva e não tinham roupas de lã, passavam muito frio, né? E pegavam muita chuva. E isso desencadeava problemas sérios de saúde, né? Um resfriado mal curado, por exemplo, podia se tornar crônico, afetando o aparelho respiratório. Era muito comum a bronquite, a pneumonia, a tuberculose entre os escravos, né? Eles também sofriam de anemia, de hepatite, de diarreia crônica, de varíola, disenteria, bicho de pé era muito comum, verminoses, então nem se fala. E eu digo isso baseado nos livros de óbito da igreja, né? Essa é a fonte, né, da qual a gente tira essas informações. Por exemplo, o padre não era obrigado a colocar a razão da morte, o motivo da morte, né? Mas assim, alguns colocavam, né? Que bom se fosse um dado obrigatório no registro, né? Muitos não colocavam, e alguns colocavam. E mesmo que nem todos colocassem, a gente pode ter uma ideia, né, do que os escravos morriam, né? Eles morriam de tosse, de garrotilho, de bexigas, febre podre, apostema, hidropisia, estupor, disenteria, tísica, sufocação, lombrigas, pleuris, sarampo, câmaras de sangue, mal dos 7 dias, moléstias de ar, congestão cerebral, dores de barriga, doença catarral, espasmo, cólicas, inflamação, pontadas no peito, morriam de parto, as mulheres morriam muito de parto, moléstia do estômago, cãibras de sangue, constipação, inchação, febre maligna. Dificilmente um escravo não morria antes de ficar velho, né? Ele não tinha cuidados médicos e o que havia eram curandeiros, feiticeiros. Os senhores se valiam dessas benzeduras, desses chás, né, desses curandeiros aí, né? E muitos, inclusive, gozavam de algum certo prestígio social, né? E nos inventários pós-mortem, né, essas doenças elas aparecem depreciando o valor de um escravo. Um escravo que valesse 600 mil réis vale 200 mil réis, né? Então é porque ele tem algum problema de saúde, né? Ou algum defeito em razão de acidente de trabalho, né? Então aparecem assim nos inventários, né? Quando o valor está bem abaixo do mercado, né? Pessoa defeituosa, doente, muito doente, aleijado, quebrado, bastante doente, os termos que aparecem, né? Aleijado e doente, achacado, cego, paralítico, rendido das virilhas. Muitos escravos, inclusive, eles nem tinham valor, eram sem valor, né? Não valiam nada, né? E um dado também que a gente observa nesses inventários, um dado muito triste, lidar com toda a escravidão é algo assim muito triste, né? A gente tem que ter um mostrador, tem que ter uma estrutura emocional assim, né, para não se angustiar, né, quando lida com essas informações. Por exemplo, assim, no inventário, um escravo que pela idade deveria valer 800 mil réis, vale 100 mil réis, né, porque ele não tem uma mão, porque ele não tem um braço, né? E a gente sabe que nessas regiões assim, de canaviais, isso era comum. Por quê? Né? O escravo cansado, com sono, mal alimentado, fraco, muitas vezes se deixava prender a mão, o braço nas moendas das canas. Esses engenhos trabalhavam 24 horas. E esses acidentes eram comuns, assim, do escravo prender a mão, prender o braço. Era comum ter um facão do lado das moedas para cortar o braço, né? Então, essas pessoas aparecem nos inventários
né, valendo assim um quinto, um sexto do que seria o valor comum, né? Olha que informação dolorosa, né? Triste, né? Essas coisas aconteciam aqui no litoral norte, né? E além desses maus tratos usuais, né, os escravos ainda estavam sujeitos a castigos físicos, tortura psicológica. Em todo o Brasil, as punições eram aspectos integrantes da escravidão, né? O rigor disciplinar era essencial para o funcionamento do sistema, se acreditava. O castigo corporal era necessário, se dizia, né? A tortura era uma prática socialmente aceita e defendida por todo mundo, inclusive pela igreja, né? O castigo era uma coisa banalizada, né? Só que havia exceções, né? Um que outro senhor, fugia à regra, né? Falando-se de litoral norte, né? O pessoal da URGS fez esse laudo aqui que todo mundo deveria conhecer. A Comunidade Negra de Morro Alto é um laudo antropológico, histórico e ambiental, biográfico da região do Morro Alto. Esse laudo visava o reconhecimento daquela área como quilombo, né? Esse trabalho aqui foi feito no início do século, 2002, 2003, né? E aqui, uma pessoa aqui da região, entrevistada pelos cientistas sociais aqui, o senhor Antônio Nunes, ele explicava a origem dos Nunes pobres e dos Nunes ricos, né? Ele diz que se deu assim: o bisavô faleceu e deixou terras e escravos para o seu avô e os irmãos, né? E o avô do seu Antônio Nunes optou em ficar com mais escravos e menos terras, justamente para poupar os escravos de um tratamento cruel que certamente teria com seus irmãos. Ele devia ser uma pessoa boa de coração, ficou com mais escravos e menos terras para poupar os escravos dos castigos. Só que em seguida veio a abolição da escravatura e ele perdeu, né, esses bens, digamos assim, né? E aqueles que haviam optado por ficar com mais terras deram origem aos Nunes ricos. E o seu avô de São Antônio, sua família, deu origem ao ramo pobre dos Nunes, né? E também essa comunidade quilombola tem origem nas terras de uma fazenda que foi deixada para seus escravos como herança, né, pela dona Rosa Osório Marques. Em testamento, ela deixou a sua fazenda para os seus escravos. Só que, claro, tomaram as terras dos escravos, é por isso que da necessidade, né, de todo esse trabalho aqui. E essa dona Rosa Osório Marques devia ser uma senhora bacana, né? Boa para os seus escravos, porque, deixou a sua fazenda para os escravos, ela não tinha filhos. E ela gostava de ensinar suas escravas a costurar, bordar, crochê, rendas, né? E ela era uma boa senhora, segundo dizem. Só que quando uma escrava errava um ponto do crochê, do tricô, ela furava a ponta do dedo da escrava, né? Então as pessoas brincam. Se uma senhora boa fazia isso, né? Imagina o que não fazia uma escrava, uma senhora ruim, malvada, né? E aqui no litoral norte, o que era mais comum assim era o castigo com relho, o açoite com relho, né? O relho era sinônimo da justiça privada. Aqui conta, nessa publicação, a história de um senhor chamado Bernardino Coelho. Ele morava no Faxinal do Morro Alto. E ele se considerava assim, um perito na arte de açoitar. Então, mesmo depois da abolição da escravatura, ele oferecia dinheiro para os escravos que se sujeitassem a levar nas costas aquilo que ele chamava assim de guascaço, né? Guascaço nas costas. De tamanho era o prazer que ele tinha em aplicar esses golpes, né? Aqui fala também de um tal de Manuel Marques Machado, que morava no sul da Lagoa dos Quadros.
ele alimentava os escravos num cocho de chiqueiro, né? Ele tinha pavor dos negros, porque, claro, o pai dele havia sido morto com uma porretada de um escravo. Isso a gente vai ver em capítulos aí para frente, né? E além desses castigos físicos, havia também outras formas de castigar um escravo. Por exemplo, vendia o escravo para uma região distante, né? Isso significa o seguinte, que o escravo nunca mais ia voltar a ver a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, as pessoas que ele amava, né? Era uma maneira de castigar. Vende, né, para uma região bem longe. Era um castigo cruel, né? Que tortura, né, psicológica, né? E muito desses castigos podiam levar o escravo à morte. Né? Muitos escravos não resistiam à tortura. E era fácil de se livrar de um cadáver de um escravo diante das autoridades, né? Poderia, por exemplo, se alegar um acidente de trabalho, poderia se alegar suicídio, poderia se alegar uma fuga, o escravo fugiu, né? E quando a gente lida com as fontes, a gente fica em dúvida, né? De como que a gente tem aquela curiosidade para saber como que as mortes de fato se deram, né? E porque essas mortes tinham que ser relatadas ao padre, para o padre encomendar a alma do defunto, enterrar no cemitério, que era do lado da igreja, e o padre fazia o registro no livro de óbitos, né? E muitas vezes o próprio padre desconfia, né, de que a morte não se deu como estão sendo relatadas, né? Então, assim, no livro de óbitos a gente encontra assim, ó, por exemplo, né, 1774, né, no dia 18 de maio, o padre registrou a morte do escravo Antônio, de 26 anos. Ele faleceu afogado. Daí o padre escreve assim, cujo cadáver não apareceu. Né? Eu não estou dizendo que esse escravo foi morto, não resistiu aos castigos, mas poderia. O cadáver não apareceu. Né? A água levou, né? Outra morte. A escrava africana de 25 anos da nação Rebolo, chamada Ana, foi encontrada morta no campo. Só isso, foi encontrada morta. Né? O escravo Luiz, de 36 anos, o cadáver, o qual foi achado morto no engenho de Joaquim de Azevedo. Né? Mariana, uma escrava de 25 anos, escrava do seu Manuel Rodrigues Lisboa, morreu de uma mordedura de cobra, assim como me disseram, escreveu o padre. O padre parece que está lavando as mãos, assim, né? Ele diz, assim como me disseram. A moça morreu de uma picada de uma cobra, né? O escravo Gedião, de 30 anos, eu só estou dando um exemplo aqui, né? O livro de óbitos é cheio desses detalhes, assim. O Gedião, de 30 anos, ele faleceu afogado, segundo disseram os condutores do corpo. Daí a gente fica imaginando, levaram o corpo até a igreja, até o padre, para enterrá-lo ao lado da igreja, onde era o cemitério, e disseram para o padre, olha, ele morreu afogado. Daí o padre escreveu, segundo disseram os condutores do corpo. Né? Parece que está lavando as mãos, né? E a morte e a tortura de escravos também aparece nessa literatura literatura local, dos escritores locais. Já falamos aqui do seu Inácio José Schiffer, que escreveu sobre Três Cachoeiras. Eu dou uma importância enorme para essa literatura aqui, para esse tipo de literatura, dessa história local. São chamados escritores diletantes, né?
Não são escritos acadêmicos, digamos assim, né? Mas eles têm o seu valor. Para mim tem um valor enorme. O seu Inácio José Schiffer, ele nasceu em 1905, faleceu em 94. E, bom, se nasceu em 1905, ele conviveu com ex-escravos, né? Ainda foi possível conviver e conversar e coletar histórias de pessoas que haviam sido escravizadas. Uma dessas pessoas era um conhecido tio Mateus. Na comunidade onde ele vivia, existia esse tal de tio Mateus, que era uma pessoa que gostava de falar do passado, né? Um nego velho, né? Gostava de falar do passado. E um dia, numa roda de conversas, a mãe do seu Inácio perguntou pro tio Mateus se era verdade os castigos de que se falava, né? Daí o escravo respondeu para a mãe do seu Inácio. E respondeu com essas palavras assim: é verdade, sinhazinha. E como é triste a gente se recordar a tristeza da gente, sofrendo fome, doente, cansado do trabalho, e por qualquer porcaria era o chicote a cortar o lombo do negro. O negro se recordava de sua terra boa que ficou tão longe, tão longe. Que saudade o negro sente. Ele ouviu essas palavras, ficou na memória e depois ele, né, transcreveu, digamos assim, né, essa memória. Esse historiador também conta a história aqui nesse livro de um escravo que foi morto, foi castigado com o derramamento de uma chaleira de água fervendo na goela. O escravo foi acusado de roubar, de andar roubando os talheres de prata da cozinha do seu senhor. Devia ser um escravo doméstico. E depois da morte do escravo é que se descobriu que quem andava furtando os talheres de prata era um moço que namorava a filha do fazendeiro, o pretendente a genro, né? Esse era o verdadeiro ladrãozinho, né, de talheres. E isso é o que se chama assim de justiça doméstica. O próprio senhor se encarrega de aplicar a justiça no seu escravo. E o poder judiciário também era muito rigoroso, né, em castigar escravos quando levados à justiça, né? Era a violência institucionalizada, a tortura prevista em lei. Muitos crimes, inclusive, nem chegavam à esfera do judiciário, porque o escravo poderia ser inutilizado como força de trabalho, né? Botar um escravo na cadeia muitas vezes podia ser um alívio para o próprio escravo, né? Por isso alguns senhores, né, optavam pela justiça privada, pela justiça doméstica. O Estado, o Poder Judiciário, podia danificar o corpo de um escravo, tornando imprestável como mão de obra. Né? O escravo era um bem. E o açoitamento por lei só foi abolido 2 anos antes do fim da escravidão. Né? O açoitamento só foi proibido em 1886. E falando em judiciário, muitos historiadores eles pesquisam em processos crime. Né? Um desses historiadores, talvez o maior, ou pelo menos um dos maiores pesquisadores da escravidão aqui no Rio Grande do Sul, é o nosso querido doutor Paulo Roberto Stout Moreira. Né? Ele é um pesquisador desses processos crimes. E aqui nesse livro de Pinhal, Raízes de Pinhal, ele conta, falando dos processos crimes, ele conta 2 histórias aqui do Litoral Norte. E uma é a seguinte: aconteceu aqui em Conceição do Arroio em 1853. Havia uma rixa entre 2 escravos, o Manuel e o Florencio.
E essas rixas eram comuns, assim, entre as pessoas, de um modo geral, né? Geralmente, injúria, difamação, né? As pessoas tinham essas rixazinhas. E um certo dia, lá de março de 1853, o Manuel deu um tiro no Florencio. E o caso foi para a justiça e o judiciário absolveu o Manuel da tentativa de homicídio, mas condenou ele por andar armado. Ele não podia andar armado. E foi condenado a 600 açoites e ao uso de um ferro no pescoço por 1 ano. O ferro para que todo mundo visse, né, que ali se tratava de um apenado, né? E esses 600 açoites, os açoites eram dados em parcelas, ninguém suportaria 600 açoites, né? Então, de tempos em tempos, tinha que comparecer lá para levar uma parcela, né, dos açoites, né? E o mesmo poder judiciário, que era rigoroso assim, em relação aos escravos, ele demonstrava um comportamento contrário quando se tratava de fazer justiça aos escravos. O segundo caso que o professor Paulo conta aqui é o seguinte: Joaquim Maquiné desapareceu em agosto de 1873. Desapareceu um africano, escravo africano chamado Francisco. Ele era uma pessoa muito conhecida e ele era curandeiro, era feiticeiro. Ele gozava de um prestígio social bem grande, assim, né? Por essa função aí de curandeiro e feiticeiro. E ele sumiu. E todo mundo sabia que se tratava de um homicídio seguido de ocultação de cadáver, né? Os irmãos Antônio José Medeiros e Plácido José Medeiros andavam ameaçando ele, diziam que iam matá-lo, né? Diziam que 2 mortes de 2 mulheres da família dos Medeiros havia sido em razão de feitiços que o Francisco tinha feito. E os azares na lavoura e outros azares, eles culpavam os feitiços, as mandingas do Francisco. Então, todo mundo sabia que foram os Medeiros que mataram, né, o escravo. Na justiça, eles foram acusados por esta morte e a defesa insistiu na tese de que o Francisco fugiu, era um escravo que fugiu, e o júri absolveu os Medeiros. E o professor Paulo Moreira aqui demonstra que ele não tinha nenhuma razão para fugir, né? Ele, inclusive, tinha uma roça de cana para ser colhida, né? Ele não era, né? não tinha nenhuma razão pela qual se dava bem, inclusive, com seu senhor, né? Por que razão ele fugiria? Mas assim, o mesmo judiciário, isso que eu estou falando, o mesmo judiciário que era implacável em relação aos escravos na hora de punir, era o mesmo que, né, tinha esse tipo de comportamento aí quando se tratava de fazer justiça, né, aos escravos que sofriam alguma injustiça. A questão é a seguinte, ó, além dessas mortes, né, havia também além dessas mortes por castigos, por assassinatos, havia também aquelas mortes que a gente pode chamar assim de mortes culposas. Assim, não era a intenção do seu senhor matar os seus escravos, mas o comportamento, a atitude dos seus senhores acabava levando à morte de escravos, né? Eles chamavam de casualidade e as mortes eram chamadas de uma desgraça, um acidente, né? E eu estou dizendo aqui que muitas dessas mortes assim até poderia ser de fato uma casualidade, ou poderia ser um acidente, mas muitas foram por culpa dos seus senhores, né? E esse historiador aqui é o primeiro historiador do litoral norte, Antônio Stenzel Filho. Esse livro aqui, A Vila da Serra, ele escreveu em 1924. Aqui nesse livro ele conta a história conta a história que na Revolução Farroupilha, um senhor muito rico aqui do Morro Alto mandou, diante da aproximação das forças farroupilhas, se deu durante a Guerra dos Farrapos, durante a aproximação dos farrapos, ele mandou dinheiro e roupa e bens, joias, por 2 escravos
mandou para o outro lado da Lagoa da Pinguela numa embarcação, e esta canoa virou e os escravos morreram. E isso virou uma lenda, né? E a questão é que naquele dia ventava muito, era um dia de muito vento. E eu posso desconfiar que a embarcação era inapropriada para aquele dia de vento, para navegação, né? A canoa virou na ponta da ilha, ali no Livramento, ali, e os escravos faleceram afogados. E essa história é bem contada, é muito contada. Até o Fernandes Bastos também contou essa história, porque virou uma lenda, né? Virou uma lenda. Só que muitos naufrágios vinham ocorrendo nas lagoas aqui do litoral norte, muitos naufrágios matando escravos, e não viraram lenda, né? Então a gente vem a saber delas pesquisando. Por exemplo, no livro de Óbitos, eu descobri que o senhor Manuel Nunes da Silveira perdeu 4 escravos no naufrágio, né? O padre escreveu assim no registro de óbito. Isso se deu no dia 24 de setembro de 1828. O padre escreveu: faleceram desgraçadamente afogados na Lagoa do Morro Alto. E a Lagoa do Morro Alto é a Lagoa do Palmital, e que é um pedaço, né, um gomo da Lagoa da Pinguela. O padre também escreveu assim: os corpos foram sepultados na praia da Pinguela. Era comum mortos ali naquela região, o morto ser trazido para ser sepultado aqui no cemitério da Matriz, né? Então o padre registrou que eles foram sepultados lá, na beira da lagoa mesmo, né? E assim, outros naufrágios aconteciam, né, matando escravos. Não estou dizendo que todos eram culpas do Senhor, mas alguns eram, com certeza. E não só naufrágios, mas outras formas de afogamento também, né? E o padre apenas informava que o escravo morreu afogado, não tinha mais detalhes, né? E a gente não sabe como que as mortes se deram. Por exemplo, assim, ó, só vou demonstrar para vocês como que aparece, né? Assim, ó, 1821, no dia 8 de janeiro, o escravo do seu Manuel Marques da Rosa faleceu afogado na Lagoa da Pinguela, junto ao porto do Morro Alto. Tinha um portinho lá, então, pelo que se vê aqui, né? Não dá em que condições essa morte se deu, né? No dia 23 de novembro de 1821, faleceu Dionísio, o escravo Dionísio, de 40 anos. Ele era escravo do sargento José Joaquim de Souza. Faleceu afogado no sangradouro da Lagoa dos Barros. 1824, em maio, morreu um escravo afogado de 74 anos. Ele era escravo da dona Rosa Joaquina de Jesus. Faleceu afogado no rio Palmares. O corpo já estava em adiantado estado de composição quando foi encontrado. E por isso ele foi enterrado junto da casa da senhora, né? Da sua senhora, dona Rosa. E os seus ossos seriam conduzidos a um cemitério depois, quando isso fosse possível. Olha que quantidade de informações, né? 1825, no dia 27 de setembro, o adolescente João era um africano da nação Rebolo. Ele era escravo do seu Firmiano José Luiz Osório. Faleceu afogado desgraçadamente por lhe ter dado mal e caído na cacimba. Né? As razões, né, que levaram o menino a cair na cacimba a gente não sabe, né? De repente, cansado, com sono, ou a cacimba também, né? Deveria estar num estado tal, né, que qualquer pessoa podia cair, né? A gente não sabe em que condições isso se deu, né? E essas mortes eram relatadas assim como desastres, né, ou como desgraça, né? E dezenas foi por culpa dos seus senhores, né? E esses acidentes, essas desgraças, elas aparecem assim, ó. Vale a pena eu ler para vocês
como que essas mortes, como que a gente encontra no livro de óbito, né? Parece assim até meio enfadonho, mas eu gostaria que vocês vissem assim como que aparece nos livros de óbitos e o quanto esta fonte, né, pode nos gerar aí pesquisas extraordinárias, né, por algum estudante aí da graduação, até mesmo de pós-graduação, né? Veja bem, ó, como é que as coisas como é que aparece na fonte, né? Ó, 1799, no dia 24 de novembro, morreu o escravo Domingos, de 40 anos, num desastre em um engenho de cana, né? Adolescente de 15 anos, também chamado Domingos, faleceu sem os sacramentos, por ter morrido desgraçadamente debaixo de uma roda de carreta. O desgraçadamente quer dizer que foi um acidente, né? Deve ter caído e a carreta passou por cima, né? Morro abaixo, carregando cana, hipótese, né? Dia 23 de setembro de 1828, morreu o escravo João, de 25 anos. Teve uma morte desastrada no mato. Era muito comum os escravos lenhadores, né, esses engenhos, consumiam muita lenha, muita lenha. Morreu desgraçadamente, morreu numa morte desastrada no mato, deve ter caído numa árvore com um machado, deve ter se acidentado, né? No dia 21 de janeiro de 1821, morreu Joaquim, de 20 anos. Morreu por ter caído sobre o fogo. Aqui no litoral norte morre muita gente queimada. Morreu muita gente queimada no fogo. Porque por causa dessas fornalhas dos engenhos, né, para se beneficiar 5 carretas de cana, se consumia 3 carretas de lenha. Então, era uma visão do inferno, né, propriamente dito, né? Aquele fogaréu, aquelas caldeiras queimando o tempo todo. Então morre muita gente aqui. Assim como morre muita gente afogada, morre muita gente queimada aqui no litoral norte. Em razão dessas fornalhas dos engenhos, para produzir cana, para produzir cachaça, para produzir rapadura, para produzir açúcar, fogo direto, né? E Joaquim, de 20 anos, morreu no dia 21 de janeiro. Morreu por ter caído sob o fogo. Uma criança de 8 anos, a Joaquina, morreu no dia 15 de maio de 1824. Ela era escrava do seu Vitorino Pereira, morreu queimada. O João, de 17 anos, no dia 15 de junho de 1824, faleceu de uma desgraça no engenho. O José, de 20 anos, no dia 11 de julho de 1826, morreu de uma queimadura em um pé por ter caído no fogo por um incidente que lhe deu. Assim escreveu o padre. No dia 1º de julho de 1827, morreu o Alexandre, de 53 anos. Tudo escravo, estou falando de escravos aqui. Morreu de uma queimadura estando já doente perto do fogo. Estava doente, acabou se queimando, né? Mateus, de 20 anos, morreu no dia 11 de novembro de 1827. Faleceu de uma ferida que este desgraçadamente se fez no rodeio e que encancrenou. No dia 2 de fevereiro de 1830, morreu Domingos, de 30 anos, escravo do alferes Bernardo Marques da Rosa. Faleceu em consequência de uma queimadura. No dia 25 de agosto de 1816, morreu o João, de 27 anos. Ele era da nação Nagô, era casado com a Inácia crioula. Faleceu de uma escaldadura se queimada. Era alguma coisa que estava fervendo no qual ele caiu, né? Morreu escaldado. No dia 6 de novembro de 1813, morreu o Joaquim, de 40 anos. Ele era guiné, de nação guiné, um africano, escravo do José Marques da Rosa. Morreu de uma gangrena em um braço. E no dia 3 de março de 1828, morreu o Antônio, de 40 anos. Ele era escravo do Bernardo Marques da Rosa. Faleceu de uma mordedura de uma cobra. Era comum isso, as pessoas andavam descalças, né? E tinha
muitas jararacas nesses matos, né? Pessoas descalças era muito comum morrer de picada, né? Então, é culpa do seu senhor uma morte por picada de cobra? Eu acho que é, né? Acho que é, porque se o escravo estivesse trabalhando calçado, né? A cobra pica do joelho para baixo. Né? Então, assim, como que o senhor não tem culpa numa morte dessa, né? Essa infinidade de mortes que eu estou falando aqui são mortes que eu chamo de mortes culposas, mortes que, em último caso, o senhor é o culpado. Né? Por exemplo, aqui uma criança de 12 anos, Maria, o nome dela, uma africana de 12 anos, né? Olha com que idade ela chegou aqui. Ela morreu no dia 30 de maio de 1816. Ela era escrava do seu Inácio Vieira Duarte. Ela morreu de frio. E o padre disse que ela era bruta e louca. Quando se diz que um escravo é bruta, é que ele recém chegou da África, ele é, digamos assim, selvagem ainda. Né? Foi capturado lá numa tribo primitiva e trazido como escravo. Então, ela era louca. Não, eu acho que ela foi enlouquecida, na verdade, né? Ela foi enlouquecida. Morreu de frio. Não sabia, de certo, tentou fugir. Eu fico imaginando. Não sabia que à noite a temperatura ia cair, né? Acabou morrendo de frio. Né? E bruta e louca, né? Olha que coisa triste isso, né? E voltando a... Eu estava falando aqui dos registros de óbitos, né, da igreja. Mas essa literatura, né, voltando então a essa literatura produzida aqui no Litoral Norte por historiadores daqui, temos aqui o famoso, conhecidíssimo Guido Muri. Né? O seu Guido nasceu em 1916 e faleceu em 2010. Ele gostava muito de coletar histórias da oralidade. Né? Então, ele conversava com uma pessoa da família Gonçalves, aqui em Maquiné, e essa pessoa relatou para ele a seguinte história, que depois da Guerra dos Farrapos, claro, a gente sabe que ficou ainda, né, muito ressentimento entre as pessoas, porque a Guerra dos Farrapos foi uma guerra civil, como nós vimos aqui, né? Então, um líder farrapo, um ex-líder farrapo, chamado Monteiro, foi à Laguna comprar escravos e aproveitou e passou aqui em Maquiné e matou um Gonçalves. É rixa antiga. O pessoal aqui de Maquiné era legalista, né? Então havia sobrado esse ranço e o tal de Monteiro, um ex-farroupilha, matou o Gonçalves e foi à Laguna. O pessoal da família do assassinado sabiam que ele tinha que voltar por onde foi. E esperaram o retorno dele e mataram o Monteiro. Só que morreu junto nessa história toda aí, acabaram sendo mortos os escravos que vinham sendo trazidos. E a gente não sabe o que aconteceu. Se os escravos foram executados para não contar a história do assassinato, ou se o Monteiro se escudou nos escravos e os escravos acabaram morrendo por isso, né? Mas aqui tem um dado curioso, né? Esses escravos foram sepultados num capãozinho de mato. E esse capão passou a ser chamado de Capão da Negrada. Até pouco tempo existia, eu não sei se ainda existe essa localidade aqui em Xangri-Lá, entre Xangri-Lá e Capão da Canoa, chamado Capão da Negrada. E eu acho interessante que como o historiador tem que estar atento, né? Eu já vi alguém falando que havia um quilombo ali, né? E eu pergunto como que os escravos seriam ingênuos ao ponto de pensar ser possível, né, se estabelecer uma área de refúgio num capão, o nome já está dizendo capão da Negrada. Né? O capão é um bosquezinho. Né? Então, este topônimo, Capão da Negrada, se deve a esses negros
que foram mortos por culpa de brancos nessa emboscada ali, né, nessa localidade. E interessante aqui no litoral norte é que muitas dessas mortes aí de escravos, elas acabam virando lenda, né? É uma forma de fixar na memória coletiva e eternizar a dor e o sofrimento daquelas pessoas que foram martirizadas pela escravidão aqui, né? Os antropólogos e os historiadores, eles dão uma importância enorme a essas lendas, porque elas contêm um fundo de verdade. Uma lenda não surge do nada, né? Então, no próximo capítulo nós vamos continuar, no próximo não, né? Mas assim, em outros capítulos aí pela frente a gente vai voltar a esse tema da escravidão aqui no litoral norte, né? E o que se viu hoje aqui é um capítulo, toda a escravidão, ela é um capítulo extremamente triste, mas assim mesmo, dentro dessa história existem capítulos que conseguem ser mais tristes ainda, né? E então, por isso, por hoje era isso, tá, pessoal? E muito obrigado aí pela paciência.